mas tem jeito de lançar para a região do subconsciente os ideais novos. Eu desejo, faço, fixo e transmito ao subconsciente. Deu ideia? É como se nós tivéssemos, né, uma série de ingredientes. Eu estou colocando elemento novo naquele conteúdo, naquele recipiente. E Allan Kardec vai falar assim para nós: a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Educação é formação de hábitos. Educar é conjunto de hábitos adquiridos. Então o que acontece? Nós temos primeiro a instrução. A instrução é um valor que vem de fora para dentro. Como ajuntamos moeda, ajuntamos ideias. A educação é o valor que de dentro sai. Mas só pode sair aquilo que o que vem de fora acionou os implementos que já estavam e eles multiplicaram diante da vida. Então a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, porque eu adquiri hábitos de previdência, de economia, de equilíbrio, de prudência, de paciência. Ou a paciência vai cair do céu e nós vamos chegar no supermercado ou no posto de gasolina da BR e vamos comprar paciência. Não tem não. Paciência é vivência, repetição a cada instante. Teve um ato de impaciência, para, volta e refaz pacientemente. Só assim nós vamos fixar. Teve um ato de intransigência, volta, reconcilia, pede desculpas e repita o ato. Saiu pisando duro, com raiva, muitas vezes, bateu a porta. Aí depois que saiu, pôs a mão na consciência e falou: oh, meu Deus, eu devia ter feito isso. Volta, fale com quem estava lá as desculpas e abre a porta e fecha devagarzinho. Sai pisando macio. Tantas quantas forem as vezes necessárias, até realmente adquirir o hábito da paciência, até adquirir o hábito da calma. Senão não vai dar. Senão não vai dar. Técnica dos automatismos. A assimilação por automatismo e a transmissão ao subconsciente é o meio de transmissão para a eternidade das qualidades adquiridas, fruto do vosso trabalho. Cada ato tem um eco e deixa uma marca. A técnica dos automatismos reside em vossa experiência cotidiana, na aquisição de cada habilidade mecânica ou psíquica. De cada habilidade mecânica ou psíquica. Tudo define nessa estrutura de transmissão ao subconsciente. Ele é o arquivo. E toda vez que nós estamos no documento, nós temos que ir no arquivo, buscar o registro primordial e aqueles que sucederam ao registro primordial, para entender o mecanismo atual. Nós somos seres que viemos de Deus, imiscuímos na matéria e precisamos nos libertar da matéria para voltar para Deus. Somos seres divinos, vivendo uma experiência temporária no não divino, na prisão material. Temporária de bilhões de anos, claro, mas voltaremos à divindade futura. É fundamental que aprendamos a equacionar este problema na nossa vida. A cada situação, cada acontecimento, cada atitude, cada gesto, cada palavra, ela está registrada, produz um eco e fixa no passado. E na matriz, não é? Conforme o gabarito. Se é um ato de impaciência, ela vai juntar os outros de impaciência. Porque nós entramos no supermercado, cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua prateleira, cada corredor com os seus ingredientes, tudo bem certinho. A nossa mente também é assim. A nossa mente não é um caos. A nossa mente, ela tem os seus vários departamentos. Então, um ato de arrogância, ela tem a conexão com todos os atos de arrogância que eu fiz no passado. Uma bola desse tamanho. Um ato de impaciência, de intolerância, todos. Aí eu começo a trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a paciência.
Eu tenho que ir lá e equacionar a paciência. Mas equacionar a paciência não resolve o problema da arrogância e humildade. Aí terminei a humildade, tem que trabalhar agora o egoísmo. Saiu o egoísmo, entrando no altruísmo. E assim sucessivamente, ou seja, nós temos um imenso terreno para podermos viver. Uma imensa trajetória de experiências a serem superadas. E precisamos ter coragem para verdadeiramente aplicá-las na vida, dinamizando boa vontade e equilibrando a virtude. Está na grande síntese, capítulo 65. A fala anterior e atual. Diz assim: se a repetição de inumeráveis atos de defesa deu ao animal o instinto da defesa, o agir moralmente conferirá ao homem hábitos morais. O pensamento desenvolve e enriquece a inteligência. Tendes, assim, um meio para poderdes retificar continuamente a substância de vossa personalidade. Vós podeis plasmá-la para o bem ou para o mal. Assim, vosso destino, produzido pelas qualidades que assimilastes, constituído e cercado pelas forças que movestes, pode sempre sofrer retoques por vossas próprias mãos. É uma síntese que nós não falamos, e só falamos porque nós já sabemos disso aqui. Naturalmente, a cada instante nós podemos mudar a trajetória da nossa vida. Depende de nós, exclusivamente, não depende do outro. Porque, aliás, quando o outro faz uma bobagem em relação a nós, ele está nos dando material para transformar em nós o ódio em perdão, em amor, o rancor em louvor, em gratidão, a inveja em compreensão, em tolerância e paciência. Quando algo de negativo acontece, imagina que nós vamos pegar o transporte coletivo, estamos com pressa para chegar ao objetivo e o motorista resolve não parar no ponto. Nós estamos olhando, vem o ônibus, dando um sinal e vai com Deus, que Deus te acompanhe no dia de hoje. Espontaneamente, não é assim que sai? Que Deus te seja seu guia. Porque às vezes sai coisas assim, não é? Não pode, porque é o instinto. Se nós aprendemos a cada dia, vai com Deus, né? Na hora que acontecer que o ônibus foi e não parou, ou qualquer coisa, está mexendo no computador, o computador não funciona, resolveu travar naquela hora, não adianta quebrar. Com calma, fecha direitinho. Ô irmão, me ajuda aqui, fecha, dá uma voltinha, com muita paciência e tolerância. Nós vamos conseguir mudar. É desse jeito. Emmanuel, no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, ele fala para nós a equação da vida. Como tem as equações para resolver o problema de física, um problema de matemática, nós temos a equação para resolver o problema moral. E Emmanuel diz assim, Pensamento e Vida, capítulo 1: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. É uma equação. Então vamos ver. Nós temos emoção, ideia, atitude, palavra e ação. Emoção é sentimentos, ideia é pensamento, ação é ação, atitude. Tudo reflexo. Reflexo é a cena exterior que eu capto. Porque qualquer cena que surge, ela é um reflexo da vida. E eu captei. Ao captar, o que ela faz? Ao captar o reflexo, ele mexe primeiramente na minha emoção. A emoção é subconsciente. É tudo aquilo que eu já vivi, que está registrado, está assimilado. Instinto. Imediatamente a ideia, a emotividade, ela plasma uma ideia. A ideia é um pensamento
abstrato, é um pensamento sem forma. Vem o impacto, plasma, lá é esboço. O esboço é o verbo mecânico, esboço da emoção. Ela não tem forma, é um esboço. Aí plasma a ideia, já começa a ter uma definição maior. A ideia é o pensamento abstrato. A ideia determina atitude e palavra. Atitude e palavra. A atitude é a palavra gestual e a palavra é a palavra falada. Ou seja, todas as vezes que nós temos um gesto de impaciência, qualquer coisa, antes dele, nós tivemos a ideia. E antes dela, fomos tangidos na emoção. Nós estamos conversando e a campainha bateu, ou a campainha tocou. Quando ele fez assim, porque a campainha tocou. Ela tocou, acionou a emotividade, falou assim, vai ter problema agora. Pensou rapidamente, uma ideia rápida, e já fez o gesto. Funciona assim. A nossa mente funciona assim. Capta e reflete. Diante dos reflexos que ela captou, mexe a emoção. A emoção leva a ideia. E a ideia determina a palavra, a atitude. E a palavra e a atitude comandam. Aí já é imperativo. Não tem mais jeito. Da determinação para frente é imperativo. A ação. Como mudar? Então nós temos aqui um sentir, um pensar e um fazer. Sentir, pensar e fazer. No sistema negativo, no mal, nós podemos sentir, podemos pensar e não fazer. Porque é sabido que na vida biológica, todo órgão não utilizado, por lei, ele atrofia. Seja ele muscular, seja ele motor. Se nós pararmos de usar, ele atrofia. Ele perde qualidade. Então, nós sentimos, pensamos e não fazemos. À medida em que atrofia o não fazer, daí a pouco nós vamos sentir e nem pensar. Depois nem sentir. Conta que certa feita o Mahatma Gandhi viajava de trem e uma pessoa entrou e falou: "Você é o Mahatma?" Sou eu. E aí começou uma série de falas críticas ao redor do Mahatma. Você não presta, você é mentiroso, você está nos enganando. E falou mais de meia hora. O Mahatma só olhando para ele. Aí terminou, o moço cansou, a boca secou. Ele saiu e foi para outro vagão. Tinha um vizinho de ambos. Terminada a cena, falou assim: "É, Mahatma, nossa, que coisa, e agora eu vi que você perdoa mesmo, hein? Você é uma pessoa que perdoa." Mas você não perdoei ele, não. Como não? Não perdoou? Aí já pensou do outro lado, né? A mente dele já foi no outro canto. Não perdoou? O que é isso? Então você mentiu, você fez um fingimento? Eu falei assim: "Não, eu não senti a ofensa." A pessoa diz que a gente chegar num estágio desse, a pessoa chega e fala: "Você não vale nada, você não presta, você é um mentiroso." Ele está olhando para ele assim e orando por ele: "Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te dê, né? Deus te ajude a compreender a vida." Deu ideia? A gente tem que controlar a emoção, né? Nós precisamos, como não é fácil controlar a emoção imediatamente, o que nós vamos controlar primeiro? Primeiro nós vamos controlar a fala, o gesto. Com o tempo, nós vamos controlar o pensamento. E com o tempo, nós vamos controlar a emoção. Porque se nós quisermos trabalhar na emoção imediatamente, há uma linguagem que fala lá na minha terra, na roça: vai dar com o burro na água. Vai dar com os burros na água, não vai dar em nada, gente. Aliás, a tentativa de contenção só tem gerado graves crises. Só crise. A tentativa de contenção tem gerado em nós crises, guerras, brigas e adoecimentos. Então nós não devemos essa contenção da emoção. Nós precisamos conter a expressão. Põe a água da paz na boca. Água da paciência. O Espírito, mãe do jovem ingênuo, falou assim: "Meu filho, não entra nessas querelas, não." Porque ele gostava, né, ele gostava de um tititi lá no Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga. Aí a mãe apareceu para ele e falou assim: "Meu filho, não faça não. Põe a água da paz, a água da paciência na boca." E ele foi lá na farmácia do seu Zé com essa água da paz.
Você vai falar, não tem isso aqui não, Chico. Vai lá em Belo Horizonte, lá deve ter. Aí ele pegou o trem e foi em Belo Horizonte. Foi onde, gente? Togaria Araújo, na rua Curitiba, em frente ao rodoviário. Era de 1908, a matriz. O Chico tinha nascido em 1910, nós estamos em 1920. Aí ele foi lá, caçou com o Sr. Araújo. Ô, Sr. Araújo, estou precisando tomar um negócio chamado Água da Paz. Você tem aí? Não tem não. Aqui não tem. Ele voltou murchinho para Pedro Leopoldo, e aí a mãe dela apareceu e falou assim: ô mãe, eu não achei essa Água da Paz não, mãe. Não tem isso lá nas farmácias, nem vou fazer. Ela falou: meu filho, para com isso. Isso é a água da botija mesmo. Você pega a água da botija, põe na boca, não engole e não cospe. E fica com ela lá até você esfriar a língua. A hora que esfriar a língua, você faz o que quiser. É melhor beber, né? Para não cuspir água, não é gesto de educação. Não é mesmo? É desafiador. Mas o sistema é esse. No sistema negativo é por desativação do sistema. Não tem outro jeito. Não tem jeito de pular, vou pensar nisso. Não tem jeito não. E olha que o Senhor Jesus diz que pelo pensamento nós já cometemos adultério. Mas ele está falando para os discípulos. E nós ainda não chegamos nesse ponto. Nós temos que trabalhar primeiro, é não falar, não fazer e não agir. Mas, conscientemente, não fazendo isso, já pensar, eu quero nem pensar no negócio. Um dia não vai pensar mesmo não. E um dia não vai nem sentir. Vamos chegar lá. Paralelamente, no sistema positivo, nós devemos sentir o desejo de pensar sobre e fazer. Quantas vezes nós pensamos: ah, eu queria tanto ajudar o povo, tem muita gente sofrendo, estou querendo ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Não, mas eu vou ajudar, eu não quero ajudar, sim, claro, tem tanta vontade de ajudar. Tem 10 anos que está falando, nunca fez nada. Não fixa. Então, sente o desejo de ajudar. Sente o desejo de fazer a coisa boa. Pensa em como fazê-lo. Faça. Não deixe para depois. Faça agora. Que é no plano do agora que se conquista o valor. Não vale apenas a boa intenção. No inferno, está cheio de bem intencionados. Diz lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel. Tem muito bem intencionado lá. O que nós precisamos não é só de boa intenção, a gente tem que colocar em prática. No caso aí do bem, também não propício, é o que está acontecendo conosco. Trabalhadores da última hora, que nos milênios nós nunca fizemos nada. Agora chegou o convite. Muitos dos chamados, poucos são os escolhidos. Poucos. Porque o escolhido é aquele que se define como um verdadeiro trabalhador. Não é o que foi chamado, é aquele que, além de ser chamado, e porque foi chamado, trabalha. Aí nós vamos atingir os eleitos. E diz Emmanuel: chamados são todos, escolhidos são aqueles que laboram no aperfeiçoamento. Eleitos, só conhecemos um na terra, Jesus Cristo, que atingiu a supremacia. Ou seja, um eleito, para poucos escolhidos, um tanto chamado. A pirâmide funciona aqui também. O sociólogo debate sobre a pirâmide do mundo da pobreza. Não vai acabar não. A nossa pirâmide também está aqui, não vai acabar. E porque nós não queremos. Tanto a do mundo quanto a nossa. Enquanto nós não dispusermos verdadeiramente a fazer um trabalho de renovação, não sai do lugar. É fundamental que haja mobilização em nós para o crescimento espiritual. É fundamental que nós saibamos utilizar os recursos da nossa inteligência no crescimento espiritual. Nós aprendemos com os Espíritos, em breves frases retiradas dos livros, nós aprendemos todo um conceito que a própria ciência humana, psicológica, não concebeu ainda, porque não entende o espírito, não compreende as profundidades, permanece na linear horizontal de uma vida. Mas nós já compreendemos. Mas ainda assim a ciência humana pode ajudar muito, mas o espiritismo pode ajudar muito mais, porque amplia o nosso entendimento diante da vida. A casa mental construída pelo Noé, lá atrás, representa a arca construída pelo Noé, a casa mental que estamos construindo agora. Ou seja, nós somos o Noé. O Noé, a palavra Noé significa repouso. O repouso
é aquele momento em que termina a etapa construtiva e sinteticamente arquiva no subconsciente aquilo que foi aprendido repetidas vezes até atingir o patamar da sabedoria. Todas as exortações dos Espíritos são para que nós saibamos mobilizar nas faixas do bem as nossas forças. O que estamos ensinando? Se você começar a fazer um gesto nobre hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, e assim sucessivamente, você estará criando um sistema novo, fixando uma virtude. Então, quando nós vamos para a casa espírita e tem uma determinada tarefa, da visitação ao doente, da distribuição de um agasalho, de um donativo, do estudo, principalmente do estudo, a gente não pode perder essa dimensão nunca, mas também a da assistência, nós estamos criando um hábito novo. E principalmente nós na Casa Espírita temos um compromisso. Vai ser a primeira vez na história das nossas vidas que vamos buscar 1 quilo de arroz na casa do seu Zé e distribuir 1 quilo de arroz para a Dona Maria, sem tirar os 10% para nós. Porque na lei não manda tirar 10% para nós não. O trabalhador não pode tirar para ele não. Eu recebi 10 camisas de doação. Aí estou lá olhando para no cabide para doar. Aí eu falo, mas essa aqui está tão boa, ainda dá para usar lá em casa uns dias. Se levar, eu não vou dar a condenação aqui não é porque eu não posso. Mas se levar, pode ter problema depois. Pode. E vai ter. Porque a doação não foi. A pessoa doou e falou assim, ó, eu estou doando aqui, você escolhe um para você. Mesmo que eu falar, você pode escolher um para você, não faça, porque eu estou na Casa Espírita e em trabalho. Nós estamos falando disso porque nós vivenciamos na atividade de uma Casa Espírita que mobilizamos em Belo Horizonte. Nós ganhamos uma camiseta que era a única em Belo Horizonte, porque ela tinha sido feita no Mato Grosso. Estávamos lá e ganhamos uma camiseta. No dia da distribuição, não tinha mais nenhum Belo Horizontino lá. Trouxemos para cá. A camisa não serviu, eu falei, vou doar. No outro dia, na outra semana, ela estava no corpo do tomador de conta das roupas do Centro Espírita. Olha lá, hein? Faz sopa, faz a sopa e distribui a sopa. Se sobrar, pode tomar, né? Porque você é trabalhador no dia. Mas não pode levar para casa. Como é que é? Só para entender e beber. Não, pode, aí pode. Eu não posso beneficiar da doação que é para a Casa Espírita. Ou pelo menos eu não deveria, né? Eu não conheço nada da casa aqui. Estou falando porque eu estou falando da minha casa lá. Quer dizer, só dos adolescentes e de filhos na vida. Tá bom, claro, aí tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Para casa, para a instituição, eu não posso reverter para o meu bolso. Se eu reverto para o meu bolso, isso aqui está sobrando, não vai fazer falta, não. Nós precisamos tomar cuidado com a administração do bem público. O trabalhador espírita está colocado numa dimensão complexa. Quase todo trabalhador espírita estava no Império Romano na época dos Césares, né? Na época do Cristo, apropriando dos bens em benefício pessoal próprio. E hoje nós temos que tomar cuidado com o bem patrimônio, porque eu não trabalho no Estado, politicamente falando, mas nós trabalhamos no órgão espírita, que tem a mesma dimensão. Ele trabalha com o bem público, não é nosso. Então precisamos estar atentos. Todas as construções novas passam por esse sistema. A nossa mente precisa de construir. No passado, nós apropriamos indebitamente dos bens religiosos, usamos da religião para beneficiar nós mesmos, não é? Desta vez não, nós temos que aprender a usar a religião para o nosso crescimento e mobilizar as nossas forças em benefício da vida. O pensamento tem uma força menor do que a ação? O pensamento é muito mais potente, mas a ação é que coagula o pensamento. Você compreende? Agora, se eu ficar só no pensamento e não fazer a ação, ele não adianta nada. Ele rodou e não saiu do lugar. Tá?
Então o pensamento diz assim no Evangelho de Tiago: mostra-me a tua fé sem as obras, que pelas minhas obras te mostrarei a fé. Ou seja, a fé sem obras ela é morta em si mesma, ele diz. Ou seja, o pensamento sem a ação, ele é potente, mas ele não tem equação aqui na Terra. Então precisa de agir para coagular o pensamento na matéria. Você entendeu? Uma e outra coisa estão juntas. E quando